Independência ou morte? Eis o grito oficial que traduz e marca um dos fatos históricos mais importantes da nossa história, ocorrido no dia 7 de setembro de 1822, pela liderança de Dom Pedro I. Na oportunidade, nós nos tornamos independentes de Portugal e iniciamos um período imperial, consolidando o nosso processo de soberania como nação. Naquele 7 de setembro de 1822, o Brasil deixou de ser uma colônia portuguesa para se tornar um império. Aquele grito dado por Dom Pedro I às margens do Ipiranga nos tornou, entre muitas aspas, livres politicamente. Mas passados 200 anos, nós ainda buscamos ser uma nação de pessoas livres. Afinal, o que é essa tal liberdade tão defendida pelo presidente da República, Jair Messias Bolsonaro? Nós fomos à concentração da manifestação em comemoração à independência aqui em Araxá, justamente para tentar buscar respostas entre os participantes para essa pergunta. Acompanhe aí o VT. Olha, falando aqui direto do estádio Falso Alvim em Araxá, nesse dia de manifestação em prol dos 200 anos da liberdade do Brasil, da independência do Brasil, conversando aqui com o senhor Emílio Neumann, que é o presidente da Associação Comercial da cidade. Senhor Emílio, o que o senhor compreende, né, quando o presidente diz tanto dessa liberdade? Nós precisamos ter absoluta liberdade. A nossa Constituição prevê isso nos primeiros capítulos. Então, com certeza, nós temos que ter o patriotismo e temos que ter a liberdade de manifestação, com paz, com harmonia, sem agredir ninguém. Nós precisamos ter a liberdade de expressão. Eu fico muito feliz em ver essa manifestação aqui em Araxá, o popular, sem grandes organizações atrás, não tem quase nenhuma, são pequenos elementos que estão aí ajudando essa organização, mas que você está vendo que o povo está chegando livre, liberto, para comemorar o 7 de setembro dos 200 anos da liberdade do Brasil. Então isso é muito bonito e eu fico feliz em ver que o povo de Araxá faz eco com o resto do Brasil. Dona Sônia, o que a senhora compreende quando a gente escuta o presidente dizer em liberdade? O que é liberdade para você? Liberdade é a pessoa poder falar o que ela acha que deve falar. Ela não pode ser boca fechada, não pode ser impedida de ter a liberdade de falar o que bem entende, de escolher um novo presidente, quer dizer, um novo velho, né? Reeleição do novo presidente, porque Bolsonaro é do bem. Bolsonaro só quer o bem do Brasil, só isso. Essa é a grande questão. O brasileiro não valoriza a liberdade que tem hoje, a geração atual, porque ela nunca ficou sem. As pessoas não sabem o que não é ter liberdade. E precisariam ir para os bancos das escolas aprender de verdade história para ver, por exemplo, o que era a época da Alemanha Oriental, da União Soviética. E pensar assim, no Muro de Berlim, quando foi construído o Muro de Berlim, para que lado que o pessoal estava fugindo? Será que estava fugindo para o lado do comunismo ou para o lado do capitalismo, para o lado do liberalismo? Né? Então, gente, nós estamos hoje, eu tenho dito isso e concordo com o Bolsonaro, numa luta do bem contra o mal. Nós estamos lutando pela liberdade nossa e dos nossos filhos. Nós não podemos permitir que a esquerda volte ao poder, porque a esquerda está rancorosa, a esquerda já mostrou a que veio e quer se vingar, e é do próprio povo brasileiro, e o povo não está percebendo isso. Vamos ver exemplos: Argentina, Venezuela, Cuba, China. Nós não podemos permitir isso. Nós temos o povo brasileiro, o viés do povo brasileiro é um viés de pessoas ordeiras, honestas, trabalhadoras. Você veja esse evento aqui, ó, não tem nem noção de quantas pessoas, mas nem um único incidente, né? Então, essa liberdade de se manifestar, essa liberdade de exprimir a sua opinião, nós podemos perder ela caso a esquerda volte ao poder. É a liberdade que está assegurada na Constituição, né? A liberdade de ir e vir, a nossa liberdade de expressão, de falar o que a gente pensa, de educar os nossos filhos baseado nos valores, naquilo que a gente acredita. Essa é a liberdade que eu acredito que o Bolsonaro defende hoje por nós. Ele fala por nós, pela nossa família.
Olha, é importante que a gente continue aí lutando pela nossa liberdade, até porque sabemos que o plano da esquerda aí é realmente nos tirar isso. E o presidente está correto, nós vamos reelegê-lo, porque nós precisamos lutar pela liberdade da nossa nação brasileira. Mas o que significa na prática para você, na sua vida, no seu dia a dia, ter essa tal dessa liberdade? É como a palavra mesmo diz, é ser livre, né? Podemos ter liberdade de expressão também, é ser livre, essa é a nossa liberdade, é o que o nosso presidente prega. Liberdade é a palavra diz tudo, né? É não à ditadura, é não ao comunismo, é o direito de ir e vir, é o direito de expressar aquilo que você sente, né? Nós não podemos mais admitir nem essa ameaça de ditadura e de comunismo no nosso Brasil. Então o presidente deu toda a liberdade para o brasileiro, principalmente o fica em casa que todo mundo pregou, principalmente essa esquerda maldita. O presidente foi contrário a isso, né, dando liberdade para as pessoas e principalmente alertando para a economia do país. Então liberdade é a palavra mais pura, não existe vida sem liberdade. Em meio às diversas reivindicações dos manifestantes em todas as cidades, não só aqui em Minas Gerais, mas no país todo, uma em específico chama a atenção: a liberdade. E esse vai ser o primeiro tema de debate aqui no programa O X da Questão. Omara, na sua compreensão aí, o que é essa tão sonhada liberdade? Mas, a liberdade é o valor supremo, né, do homem. Né, a liberdade individual, a liberdade política, econômica, de expressão, religiosa, tá? Então, a liberdade é o maior valor que o homem tem. Sem liberdade, pessoal, não há vida, não faz sentido. Né? E é por isso que o brasileiro, né, hoje, ele dorme e acorda pensando na liberdade, com medo de perder essa liberdade. Tá? Porque o brasileiro, ele está se sentindo ameaçado. Quando ele vê aí pessoas sendo presas, quando ele vê pessoas sendo caladas, quando ele vê aí a polícia fazer busca e apreensão na casa de empresários poderosos do país, tá? Quando ele vê padres tendo aí suas redes sociais, seus canais vigiados, né, monitorados pelo STF. Então, assim, o brasileiro hoje, ele tem muito medo, ele está com muito medo. Ele não tem paz nem para desabafar sobre a situação do país num grupo de WhatsApp, ele não tem. Ele não tem paz para sentar num bar, não tem paz e nem liberdade, né, para sentar num bar e falar mal do ministro do STF, vai que ele aparece atrás e manda prender, né, não é assim? Não se pode hoje, não tem liberdade também para paquerar nenhuma mulher. Eu tenho pena dos homens hoje, porque eles não têm como nem paquerar uma mulher, chamar ela de linda, porque ele pode sofrer um processo, né, de assédio sexual. Então, ele não tem liberdade, tá, gente? Temos aí uma Suprema Corte ativista, tá? Uma instituição que deveria estar zelando pela nossa Constituição, mas não, tem um ministro que persegue pessoas, persegue as famílias dessas pessoas, tá? Por pura birra, por abuso de poder. Na pandemia, pessoal, a gente viu aí tanta coisa estranha, né? Muita coisa estranha. Foi tirado a nossa liberdade de trabalhar. A gente perdeu a liberdade de levar o sustento para a nossa família durante um bom tempo, tá? Eles foram autoritários, eles foram truculentos, tá? Com a população. Então, a gente viu aí a nossa liberdade escorrer pelos dedos, assim. Então, hoje o brasileiro, ele percebeu, né, que perder a liberdade é uma coisa muito ruim. Ele perdeu essa liberdade por um tempo e percebeu o valor que ela tem, tá? Ele percebeu que sem liberdade ele não tem vida, né? E essa ameaça socialista também, né, pessoal, que está aí assombrando a América Latina, ela faz com que o brasileiro também, né, fique preocupado, tá?
Nós temos aí países vizinhos que elegeram governos de esquerda e que estão sofrendo aí as consequências do seu voto ou da sua omissão, né? Então, pessoal, o que eu tenho a dizer é que não deixem de votar, tá? Analisem bem os candidatos, vejam o que eles defendem, tá? O que eles são contra. Busque na memória, pessoal, o que esse candidato agiu, como esse candidato agiu durante a pandemia, tá? Ele defendeu a sua liberdade durante a pandemia? Qual o posicionamento dele quanto à liberdade de expressão? Você tem que analisar tudo isso, tá? Esse candidato, ele se indignou durante a pandemia, quando as nossas liberdades foram cerceadas, quando a gente foi impedido de trabalhar, ou ele achou que estava tudo certo, que é assim mesmo, que tinha que agir na pandemia, que foi muito bom como foi feito. E a liberdade religiosa, pessoal? Seu candidato, ele se manifestou quanto ao que aconteceu lá na Nicarágua contra os cristãos? Como que ele se posicionou com relação a isso? Seu candidato, por acaso, ele é amigo do Daniel Ortega? Então, assim, são coisas que você tem que pensar, tá? Enfim, a manutenção da nossa liberdade, ela vai precisar de cada um de nós, tá, pessoal? A gente precisa sair da nossa zona de conforto e estudar cada candidato, tá? A gente tem que largar de preguiça. Ah, vou lá votar. Nossa, preguiça de votar. Não é assim que a gente fala? Nossa, vou perder minha manhã. Não, gente, não pode ser assim, tá? Nunca foi tão fácil escolher um presidente da República, tá? Nunca foi tão fácil escolher um deputado. Tá tudo das claras para nós, pessoal. Para mim tá assim, ó, igual água no copo, de tão claro que tá? E a sua liberdade, pessoal, a nossa liberdade, aliás, né? Porque a sua decisão vai afetar a minha vida também, e a vida de todo mundo, de todo brasileiro. Está nas nossas mãos, tá? E as nossas decisões vão afetar muita gente. Então, a gente precisa pensar muito bem. E que Deus nos dê muita sabedoria nessas eleições. É isso, gente. Uner, além do presidente Bolsonaro, a gente tem também outro ícone aí da liberdade, que é o professor Olavo de Carvalho, né? E que deu uma contribuição enorme para a compreensão do brasileiro a respeito dessas liberdades individuais que têm que ser defendidas. Sim, com certeza. Olha, eu diria hoje que se tudo isso que nós estamos vivendo no Brasil, né, esse alvorecer do patriotismo, né, esse acordar para a política, tudo isso que a gente está vivendo hoje tem aí uma contribuição do professor Olavo de Carvalho, porque durante mais de 20 anos ele foi uma voz única, uma espécie de João Batista que pregava no deserto do jornalismo brasileiro, né? Só pensar que ele teve que se refugiar nos Estados Unidos para que ele tivesse possibilidade de fazer ecoar a sua mensagem. Com certeza, tudo que nós estamos vivendo no Brasil hoje, né, esse despertar do patriotismo, né, a própria eleição do presidente Bolsonaro, a importância do STF, que a Almara bem comentava, né, que o presidente passa, mas os ministros do STF permanecem, ou seja, toda essa visão política, né, toda esse civismo, ele tem uma contribuição do professor Olavo de Carvalho, sem sombra de dúvidas, né? Seja porque, primeiro, ele foi uma voz solitária durante 20 anos, que alertava o povo, alertava os brasileiros, em especial, sobre os perigos, seja de um governo socialista oriundo de dentro, né, do PT e tudo mais, seja dessas interferências internacionais de projetos globalistas de poder, que também têm interesse
no nosso país. Eu acho que o professor Cláudio poderia comentar muito melhor do que eu sobre esse assunto, né? Mas o professor Olavo, ele é um presente de Deus que nós tivemos, com certeza, porque a Almara comentava, né? A América Latina toda, ela está sofrendo com governos de esquerda. Os principais países, né, aqueles de maior relevância econômica, política na América Latina, seguramente já estão quase que todos dominados pela esquerda, pelo menos na presidência da República e nos cargos de poder. Por que isso não aconteceu no Brasil? Eu atribuo muito a contribuição do Olavo de Carvalho. Ele formou pessoas que hoje estão na internet, no YouTube, no Instagram, enfim, pessoas que estão aí conscientes de todo o problema que a gente está vivendo e estão passando para frente para mais e mais pessoas, né? Esses milhões de pessoas que foram às ruas aí, elas talvez não tenham levantado o cartaz, mas na cabeça delas, elas estão pensando, o Olavo tem razão. E além disso, eu acho também que houve uma contribuição da Lava Jato, né, que escancarou o quão podre era essa política praticada pelos governos de esquerda no nosso país, né? A gente já sabia disso no Mensalão, só que, para usar uma expressão do próprio ministro Joaquim Barbosa, né, uma maioria de circunstância impediu que aqueles que deveriam ser punidos naquele momento fossem de fato punidos, né? Acontece que o ladrão sempre volta à cena do crime, né? A gente está vendo também em 2022. Então, eles não se contentaram com o Mensalão e continuaram com o Petrolão, né? E o Petrolão, graças a Deus, ele teve todo o esquema revelado. Infelizmente, não conseguimos progredir para outras esferas de poder e, enfim, para outros setores da economia que também sofreram com a corrupção, mas eu acho que a Lava Jato ela também ajudou para criar esse sentimento anticorrupção e de respeito ao nosso país, né? Porque a liberdade ela tem essa faceta também, né? De que a gente tem que entender que o Brasil ele tem 1001 dons nas suas mãos, né? Sabe aquela parábola que Jesus conta no Evangelho, né? De que ele distribui os talentos, dá 1 talento para um servo, 2 para o outro, 5. O Brasil é o servo que recebeu mais talentos, que recebeu 5. E ele tem esse dever, né? De multiplicar esses talentos. E a liberdade, ela existe para ser bem utilizada. Quanto mais livres nós somos, mais multiplicadores nós poderemos ser, né? Então, esse grito de independência ou morte, e também no nosso hino da independência tem aquela expressão, né, no refrão, longe vá temor servil, né? Nós não podemos ter esse temor de servil aos donos do poder. Esse temor servil a poderosos togados, esse temor servil a uma imprensa que insiste em criar narrativas, né? Esse temor servil de ter uma própria opinião, de vestir a camisa do Brasil, de ir às ruas. A gente não pode ter. Eu acho que esse é um grito que nós hoje estamos dando. Graças a Deus ele está acontecendo com a contribuição do Olavo e de todas essas outras pessoas. Eu só queria concluir a fala recordando um pensamento do Confúcio, que é um sábio oriental, né? Ele dizia, olha, quando as palavras perdem significado, as pessoas também perdem a sua liberdade. E a palavra democracia é uma palavra que está muito gasta, né, Gi? E eu acho que exatamente isso, sabe? Quando nós mesmos já não reconhecemos o significado de democracia, nós deixamos que outras pessoas definam a palavra. E quando a gente deixa que outras pessoas definam, nós já perdemos a nossa liberdade. A democracia vai ser o nosso próximo tema para a gente aprofundar aqui daqui a pouco. Mas, você falando, Oner, sabe o que eu lembrei? Eu lembrei de uma fala que para mim soou assim, muito absurda, que foi a fala do ministro Alexandre de Moraes, tentando nos empurrar
que a liberdade, ela só é liberdade quando ela é exercida com responsabilidade. Como se todos os brasileiros, todos nós, fôssemos realmente um bando assim de bárbaros que não sabem exercer a sua liberdade. Como se todos nós brasileiros fôssemos, como ele mesmo nos chamou, um bando de imbecis, que não compreendemos, né? O que é liberdade, até onde eu posso ir, o que eu tenho direito dentro dessa liberdade ou não, querendo associar o exercício da liberdade, o livre-arbítrio, que é um dom divino, à responsabilidade. Ou seja, né, cuidado com o que você vai fazer com a sua liberdade, é o temor servil que você trouxe. Por isso que eu lembrei disso, né? Cuidado com o que você vai fazer com a sua liberdade, porque o exercício da liberdade, ele tem que ter responsabilidade. É muito, muito complicado tudo que a gente está vivendo. Né, professor Cláudio? Com certeza, Gi. O Uner lembrou muito bem aí do professor Olavo de Carvalho. Eu acredito que esse momento de despertar do Brasil que a gente está vivendo, ele se deve a duas lideranças importantes, uma liderança política e uma outra liderança na cultura. A liderança na cultura é o Olavo de Carvalho. Ele mesmo dizia que ele não aceitou ser ministro da Educação do Bolsonaro quando ele foi convidado, ele preferia ficar de fora, porque ele se preparou a vida inteira para ser escritor, conferencista e para criar uma nova elite cultural, uma nova elite de escritores, de pensadores brasileiros. O Olavo, ele dizia... Ele usava o termo intelectuais. Isso. O Olavo dizia que os últimos intelectuais que ele conviveu foi a geração ali da década de 60. E naquela época ele era jovem, né? Mas essa geração aí, que ele conviveu de intelectuais na década de 60, já eram pessoas idosas. E ele ficava pensando, quando esse pessoal for morrendo, o que vai ficar no Brasil? E justamente ali, a partir da década de 60 e 70, que o gramscismo começa a entrar no Brasil e que as universidades, que o meio cultural começa a emburrecer. E o Olavo tinha razão, né? Hoje, a intelectualidade brasileira, ele resumiu num texto dele que chama um imbecil coletivo. São um grupo de pessoas que se unem para imbecilizar umas às outras. E essas pessoas não têm nem liberdade de pesquisar e debater, porque é um grupo tão fechado que, como dizia o Olavo de Carvalho, eles ficam um acariciando o ego do outro, um falando o que o outro quer ouvir. Então, a gente não tem mais aquele intelectual combativo que está estudando e debatendo e tentando chegar à verdade, que é o ideal dos filósofos gregos, né? Sócrates, Platão, Aristóteles, qual que era o objetivo deles? Chegar à verdade. O que a gente tem hoje, esses intelectuais aí, esses universitários, que não são dessa linha olavista, eles estão mais próximos dos sofistas do que próximos de Platão, Aristóteles e Sócrates, que queriam chegar à verdade. Os sofistas eram aqueles que queriam ganhar no discurso, ganhar na lábia, independente se a argumentação é verdadeira ou falsa. A esquerda é o sofista de hoje. É o sofista que existia lá na Grécia Antiga, é a esquerda hoje, sofismando, mentindo, enganando as pessoas com premissas falsas. E eu vejo o Olavo de Carvalho tentando resgatar aqueles ideais de Sócrates, Platão e Aristóteles, a busca da verdade, né? Chegar o mais próximo possível da verdade. Então, o Olavo, é por isso que ele é tão odiado pela esquerda, tão mal falado pela esquerda, né? Tão difamado, justamente porque ele é importante, ele encostou a esquerda na parede, ele expôs a esquerda. Esse é o ódio que eles têm.
Quando a esquerda ataca alguém, você pode saber que a pessoa está expondo verdades, que a pessoa está expondo coisas que incomodam as mentiras da esquerda. E na política, a liderança veio com o Bolsonaro. Foi ele que conseguiu resgatar o patriotismo, foi ele que conseguiu resgatar os valores conservadores e mobilizar a população brasileira em torno disso. Então, são dois personagens hoje que vão ficar na nossa história como as duas pessoas que, no momento que a esquerda quase atingiu a hegemonia gramsciana, eles vieram e quebraram essa hegemonia. O Olavo na cultura e o Bolsonaro na política. E falando sobre liberdade, a esquerda é o contrário da liberdade. Né? A esquerda, o que ela quer? Ela quer controlar o que a gente pensa, o que a gente fala e o que a gente faz. É esse o projeto que a esquerda tem. Já a direita, ela traz o resgate dos valores da liberdade mesmo, verdadeira. E um livro que eu sugiro, que comprei recentemente, ainda estou lendo, né? Rodrigo Constantino hoje é um dos intelectuais de direita mais importantes do Brasil. Ele escreveu esse livro Pensadores da Liberdade. Ele vem resgatando os principais pensadores liberais que vêm defendendo os valores da liberdade ao longo da história. E tem dois deles que eu gostaria de destacar. Um deles é Mises e o outro Hayek. São dois pensadores importantes da liberdade. Bom, vamos lá primeiro no Hayek. O que o Hayek define como liberdade? A liberdade é a liberdade de escolha, de agir conforme seu próprio desejo, contando que não invada a liberdade alheia. Então, se você é livre para você escolher o que você decide fazer da sua vida, desde que você não esteja prejudicando as outras pessoas, não esteja prejudicando a sociedade, você é uma pessoa livre. Isso é o que pensa a direita, isso é o que pensam os conservadores. A esquerda pensa assim? A esquerda pensa dessa maneira. Se você disser uma coisa ou se comportar de uma maneira que você não está prejudicando os outros, mas é uma opinião sua, quais são os qualitativos que eles vão trazer para você? Homofóbico? Misógino? Fascista? A esquerda, ela valoriza e respeita a liberdade? Ou ela tenta te reprimir, te estigmatizando de uma determinada maneira? O Mises chama isso de polilogismo. O que seria o polilogismo? Toda falácia de esquerda, ela pode ser desmascarada por argumentos racionais. A esquerda jamais vai aceitar um embate baseado em um discurso racional, porque ela sabe que todos os argumentos dela serão derrubados. O que a esquerda desenvolveu com o polilogismo? Se ela não é capaz de ganhar com argumentos racionais, ela tenta ganhar manipulando as emoções. Isso é o polilogismo. Então, se uma pessoa, como Mises, Hayek, Olavo, Bolsonaro, se eles trazem um pensamento correto, baseado em argumentos racionais, que podem ser comprovados sobre economia, sobre política, como que a esquerda vai combater eles? Argumentando com contra-argumentos na economia e na política que prova que aquilo é mentira? Não. Desqualificando a pessoa deles. Isso é o polilogismo. Você pensa assim porque você é burguês. Ou, se você for um trabalhador, você pensa assim porque você é um traidor da sua classe. Então, a esquerda, ela não vai contra-argumentar, ela vai tentar te estigmatizar, te desmoralizar, jogar a emoção das pessoas contra você, porque se ela for argumentar racionalmente, ela não consegue vencer, porque qualquer argumento falacioso da esquerda pode ser derrubado pelo pensamento racional. E o pensamento racional é o que protege a nossa liberdade. Quem age pelas emoções não é livre, ele é escravo das suas vaidades e das vaidades de quem consegue fazer a cabeça dele.